gente, está começando mais uma grande temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. Uma temporada toda especial, porque pela primeira vez faremos a cobertura completa da Mostra Artefato de Goiânia. Então, é a primeira vez que a marca está tendo essa possibilidade de mostrar aqui no EARCcast, ou falando em um podcast como um todo, né? E aqui comigo, para dividir a bancada e entrevistar uma série de grandes profissionais, eu estou aqui com a franqueada da Artefato e também empresária e arquiteta Andréia Tormin. Muito bem-vinda, muito obrigada por abrir esse espaço para o EARCcast. É um prazer imenso estar recebendo esses 10 escritórios que estão fazendo essa mostra maravilhosa e nós podemos trocar um pouco de ideia do que tem sido essa trajetória de 20 anos de artefato aqui em Goiânia. Exatamente. São 2 comemorações, inclusive os programas vão ser feitos em 2 momentos. O primeiro momento contando toda essa história desses profissionais, desses 20 anos de artefato, e um segundo momento para falar mais sobre a mostra, né? É isso aí. Então vamos lá, vamos começar, mas antes, lógico, se inscreva no canal, compartilhem, dê like, né não, Andréia? Com certeza. Você já está inscrita? Já. É isso aí. Gente, para a gente começar essa série de episódios, a gente começa com uma super dupla que nós conhecemos há muitos anos e é um grande escritório renomado nacionalmente, com certeza. Muito bem-vindos, Pedro, Leandra, Gualberto. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos bater mais um papo. A gente tinha batido o último papo, já tem mais de 2 anos, Pois né, Pedro? já tem um tempo, né? Agora tem muita história para contar desses 20 anos de vocês com a marca Artefato. Com certeza. Né? Então, gente, para começar, vocês conheceram o Artefato aqui em Goiânia? Conta um pouquinho dessa história de vocês com a marca. Bom, não, a gente conhece a Artefato antes dela vir para Goiânia, né? Ela em São Paulo, ela em Salvador. Salvador é engraçado, né? Que é marcante Artefato para nós lá, porque nós fizemos um apartamento lá em Salvador, há muitos anos atrás, antes mesmo de ter a Artefato aqui de Goiânia. E a cliente era a Gracinha Mendonça, que é uma figura, gente boníssima, mãe da Viviane, e ela falava assim, Pedro, ó, eu tô bem mais prático, agora eu quero tudo artefato. Então eu não quero ficar pensando em muita coisa não, a Artefato já pensa em tudo para nós. É isso. É uma coisa que eu nunca esqueci dela falar. Coisa boa. Inclusive, Pedro, a nossa relação, a sua relação com a marca já vem de muitos anos, né? Porque a sua primeira mostra que você fez até para uma Casa Cor foi em homenagem ao meu pai. Eu acho que deve ter mais ou menos uns 30 anos, isso? Não, tem um pouco menos, tem 25 anos, foi em ano 2000. Foi logo quando você formou? Foi a primeira, eu formei em 98 e participei da primeira mostra no ano 2000, que eu homenageei o Pedro Tormin. Como é que você enxerga essa evolução da marca? Olha, assim, eu fico impressionado como que a Artefato vai se reinventando, né? Primeiro com o seu Bach, né? Seu Albino, tudo, e trazendo novidades, as importações, né? E agora com o Paulo. Necessário Sempre. para as marcas, para os profissionais. Lógico. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né? Hoje a gente vive num mundo totalmente democrático. Hoje qualquer pessoa... E acessível, né? Exatamente. Todo mundo tem acesso a tudo. Qualquer pessoa com um celular, ele é um micro-influenciador, né? Diferente da nossa época, não que nós somos super jovens, mas somos da época dos outdoors, da TV, Da revista. Da revista. Que eu amo, continuo amando a revista. Eu amo papel. Amo o papel. Então, assim, essa mudança é totalmente necessária e a gente vê isso com a marca Artefato, com vocês também. Como que você vê essa mudança, assim, de 20 anos atrás até hoje, assim? Vocês já conseguiram transitar bem por digital? Ah, com certeza. Eu falo inicialmente até no programa, eu não desenho à mão assim. Projetos eu já faço desde que eu saí da faculdade, todos no AutoCAD, no computador. Então, assim, o meu raciocínio de começar a fazer um projeto de arquitetura, uma casa, eu começo no computador. É lógico que eu gosto de fazer depois um croquis, alguma coisa assim, mas eu aprendi a pensar no computador.
Olha Então, só. assim, eu já estou bem familiarizado com isso. Agora, é lógico, essas tecnologias novas vão melhorando. Nossa, é, rede o- social. a rede social. As IAs, que a gente não pode deixar uma de falar coisa das inteligências interessante, em artificiais. 2003 eu fiz um apartamento em Boston para uma amiga minha, Heloísa. Ela me mandou uma planta, eram 3 unidades por andar, para me escolher uma das 3 unidades. Eu escolhi a do meio, porque o teto dela era diferenciado. Como é Boston, neve, essas coisas, então os tetos são inclinados exatamente para o acúmulo de neve. Então a sala teria esse pé direito lindo, sabe? Um movimento bem bacana. E aí, posteriormente, ela falou: vou comprar mais uma unidade. Vê se eu compro a do lado ou a de baixo. E eu escolhi a de baixo. E acabou que eu fiz a mudança no projeto para inserir uma escada, porque eram 2 apartamentos tipo, né? Então, todos os 2 tinham cozinha, tinha quartos, tinha sala, né? Aí eu transformei em um dos andares mais reservado para a família e o outro andar, um andar mais social com a suíte de hóspede. Sala. Uma sala bacana, uma mesa de sinuca que Era o Paul, o muito marido bacana. dela, pediu, que ele gostava. Piano. Pôs uma mesa de sinuca na sala, um piano de 1 quarto de caldo. Então ficou super legal. E essa modificação Foi eu fiz toda aqui. Pela internet. Entendeu? Toda E lá nos Estados Unidos é polegada, não são metros. Olha isso, já tem Então tanto o tempo, AutoCAD tem já 22 proporcionou isso já. Eu fazia os projetos em metros e transformava já em polegadas e mandava para lá. E depois eu escolhi todos os acabamentos, os revestimentos, tudo via internet. E nessa época não tinha facilidade do celular, da gente sair filmando, não tinha câmera no Aí celular. uma coisa que você falou agora, que quando ela comprou o mobiliário, ela comprou todo no Brasil. E foi da Via Condote. Ainda E da não Artefato. existia artefato. Não, mas ela comprou coisa também da Artefato em aí São Paulo. Por isso que eu tô falando, a alguma história coisa nossa com sim. Artefato, assim, de já estar comprando E aí Artefato, depois, é antes de abrir em O Goiânia. Pedro fez um outro apartamento Não, mas- para ela em Boston, na É. cidade. Até foi um prédio que era um prédio do Corpo de Bombeiros. É, que e o quem Philip fez Stark o retrofit do prédio foi o Philip Stark. Ai, que lindo. Mas E aí assim, o o Pedro que eu fez queria destacar esse antes apartamento. ainda com isso é o seguinte, porque isso eu tô falando de 2003, são 22 anos atrás. Sim. E aí, os revestimentos todos, eu fui escolher. Como que ela fazia? Ela fotografava na câmera digital e me mandava um e-mail. Porque isso Olha, gente, só tá fazia louco. por e-mail, não era pelo Não WhatsApp. existia o Não, WhatsApp. somos da época não da existia, fax, não existia o WhatsApp. Então, O assim, nosso eu celular sou era só bem chamada. adaptado e gosto de tecnologia Não existia foto desde no sempre. telefone. Pedro, mas é porque você veio de formação de um escritório que trabalhava muito com a parte urbanística, né? Foi. Eu falo que o meu único emprego foi no Grupo 4. E eu comecei a fazer Que um foi estágio logo no comecinho. Que foi quem projetou. Que foi quem projetou Palmas. Palmas. Inclusive o Fredo, Valfredo Antônio de Oliveira, infelizmente faleceu semana passada. E quando eu fui conversar sobre o emprego, apesar da total amizade também com o Chibil, né, com o Chibil e com o Fredo, com os dois, eu fui falar com o Fredo. E aí falando que eu queria fazer um estágio, não sei o quê, e ele é que me deu o meu único, me contratou para o único emprego. E lá no Grupo 4, além do urbanismo, que é o DNA do escritório, como eles estavam fazendo Palmas, então os prédios, a arquitetura também hospitais, palácios, Tudo. secretarias, Passou, né, a residência oficial do governador. Então eu tive a oportunidade de participar de todos esses projetos. E nessa área da arquitetura, quem era o arquiteto sênior lá é o Balbino, que assim, que foi o meu grande professor também. Balbino, Chibil, Fredo. Eu falo que eu aprendi arquitetura foi ali com eles. Mas muito, muito gostoso você ouvir essas histórias, como que o mundo vai andando, né? Isso sempre reforça o que eu sempre falo nos podcasts, é o poder do networking, né? Vocês têm uma rede de relacionamentos incríveis e isso com certeza influencia em tudo, todas as áreas da vida, né? Mas aí voltando até, assim, pegando esse gancho dessa democratização, essa moçada nova que está vindo e que já nasce nessa era digital. Vocês com 25 anos de carreira já, né? Ou mais? 98, 27 anos. 27 anos de carreira. Como que vocês veem esse movimento, assim? Porque hoje estamos numa era de fotos ultra realistas. Você não precisa ter o primeiro projeto para Mas, você assim, começar. Eu acho o seguinte, que quem está chegando agora, só com essa era digital,
não adianta só mostrar uma fotografia de uma maquete eletrônica bonita para impressionar o cliente. O que tem que ter é desenho técnico, é medida, é proporção, entendeu? E isso a gente não aprende ali no computador, vendo uma imagem bacana, é o chat GPT que você pede para criar, para não sei o quê. Ele não consegue, graças a Deus, para nós que somos arquitetos, ele não consegue criar as coisas com proporção, com tudo. Então, a pessoa, lógico, e eu quero sempre lançar a mão do digital, de tecnologia, de tudo. Mas o que eu sei fazer é um bom desenho técnico, com proporção, com escala, com medida, sabe? Verdade. Isso é fundamental. Isso para mim é o que difere. Mas o importante também, a gente pensando assim no público que está do lado de lá. Quem vai contratar vocês, né? Eles não têm esse conhecimento técnico. Concorda comigo? Não. Eu falo assim, hoje em dia o escritório apresenta tudo, maquete eletrônica, é uma fotografia do que vai ser a sala, os quartos, a casa, a fachada da casa. Hoje nós apresentamos o projeto assim. Consegue ver. Mas né, assim, o que eu falo é o seguinte, o handicap que a gente tem, graças a Deus, é o seguinte, saiu do papel e veio para a obra, os projetos nossos funcionam, tem medida, tem proporção, tem tudo. E o que a gente tem visto muito é quando você chega numa obra, a sala não está no tamanho legal, porque assim, às vezes o arquiteto só mostrou a fotografia, o cliente vê a fotografia, tá ok. Não, mas está apertado aqui, não cabe isso, ficou grande demais, pé direito não está legal. Então, assim, isso o cliente, não tem como o cliente exigir isso na hora de estar vendo um projeto, porque o cliente não sabe disso. Sim. Então, somos nós que temos A responsabilidade. a responsabilidade de projetar bem. E de entregar um E projeto. entregar um bom projeto, que não é só bonitinho na fotografia, Isso. que realmente funcione. O que eu acho que é uma super oportunidade, assim, vocês com toda essa experiência, com toda essa bagagem, com milhares aí de projetos no mundo todo, mostrarem isso também no digital, né? Assim, mostrar, com porque certeza. assim, vocês estão anos-luz da grande maioria, né? Então a Não, importância não é assim, de Estamos aí, estamos no pátio. Eu falo que a gente aprende todos Estamos os no dias. pátio. aprende todos os dias, mas você ter uma excelente comunicação com 27 anos de mercado é outra história, né? Nós estamos fazendo agora 4, na verdade. 3 restaurantes e uma boate. Então, Aqui em Goiânia. Esse final de semana a gente mostrou, vai ser um rooftop, que vai ser uma comida mediterrânea. Então, para esses clientes, a gente mostrou a maquete eletrônica de como vai ficar o restaurante. A fotografia do restaurante. Na verdade, a maquete eletrônica, a imagem, é o que todo cliente espera ver. Sim. Isso. Né? Pra Então, sentir. assim, ele vai ver aquilo, ele vai se encantar com aquilo e tudo, mas o cliente tem que saber que por trás daquilo tudo tem pranchas e pranchas e pranchas de detalhamento, de medidas e tudo. Sim. Né? Porque, assim, a gente já viu histórias, assim, de profissionais que às vezes entregam ali aquela imagem e aí não, sabe, assim, a pessoa fica meio perdida. Você chega numa obra, por exemplo, que falou, Tudo o dá profissional errado. não me entregou isso, não me entregou o layout. Isso quem vem falar comigo, às vezes, é o engenheiro ou o mestre de obra. Então, sabe, aí a gente vai e entra na obra aí, e o cara não tem culpa, né? O que está ali na obra. Eu falo muito isso lá no escritório também, que arquiteto não conversa, arquiteto desenha e projeta. Então, você chega numa obra, você não tem que chegar para conversar, para explicar, não. Você tem que pegar um papel, mostrar o papel, mostrar o projeto, isso aqui é essa medida, isso aqui é essa medida, essa proporção. Isso que você tem que fazer. E a importância de estar nas obras, né? Quem você- falou muito eu sobre adoro isso foi obra. o Fernando, do FGMF, falando assim que é assim, fundamental Claro. essa visita, porque eles ganham tempo, né? Porque sempre tem alguma E coisinha. a outra coisa é o seguinte, e além de ser, lógico, que você vai ir na obra, primeiro, a obra tem que ter um bom profissional para executar. Também, Com certeza. antigamente, era na mão de mestre de obras. Hoje, profissionalizou-se muito a construção de casas aqui em Goiânia. Porque pela quantidade de condomínios que tem, quantidade de casas que são feitas e as exigências cada vez maiores dos clientes, de materiais, de revestimentos, de tudo. Então, assim, hoje profissionalizou isso bem. Mas o cara pode ser o melhor profissional do mundo para engenharia, para tudo. Se ele não recebe o projeto bem feito, bem cotado,
não adianta nada. Com certeza. Então, assim, eu vou em obra, adoro ir em obra, mas não preciso de ir tanto na obra, porque a gente manda o projeto bem detalhado. Que é fundamental. Que é essencial. fundamental. E outra coisa também, Pedro, acontece muito parcerias que você já tem aquelas empresas As construtoras confianças, né? que são de confiança e tudo mais, então eles sabem a maneira que você gosta de cada detalhe, além de estar desenhado O projeto ali. Claro. sabe exatamente o que é como é que ele importante. gosta que seja feito, como é que... A importância dessas parcerias, assim como com artefato, né? Pegando o gancho. Então, um faz bem o complemento. E quando eu conheci o Pedro, eu estava no meu 5º ano de artes visuais da UFG. E eu estava formando em arquitetura. Formando em Nós formamos no mesmo ano. É bacana. E assim, até ainda pegando o gancho aqui de artefato, o que vocês acham que a franchising, a marca fizeram para ser tudo isso, né? Que ela tem hoje, que ela representa hoje, desculpa. Você fala a franquia aqui ou a marca artefato? A marca como um todo. A marca como um todo? Não, é isso aí. Ela vai se reinventando, E eu acho reciclando, que buscando coisa novos qualidade. projetos, novos materiais. Mas a qualidade, é isso aí, a qualidade do Alta artefato. qualidade, sabe assim? Você acha a maior relevância, né? É da marca. assim, é A de grande muita qualidade. relevância. Qualidade, durabilidade, a qualidade dos materiais que Sofá, são usados. O né? sofá, A mola, eu falo para todo mundo, pluma. a gente tem um sofá na nossa casa. Que já No tem quanto véu. tempo? É um sofá no véu, eu também tem tenho. 14 anos. E aí um dia aconteceu de romper um cano em cima da casa e essa água do aquecimento da piscina desceu pelo lift do telão e caiu em cima do sofá. A gente estava viajando. O sofá dava para torcer, né? Então, assim, todo de aí pluma. uma empresa Todo que de pluma. faz tudo pra gente, recolheu o sofá e Secou. eu acho que deu uma lavada, né, para o tecido não manchar, o sofá secou. Eu nunca precisamos mexer, Fazer nem nada. trocamos o tecido. Ficou Então o sofá tá lá perfeito, ninguém fala que ele tomou banho, assim, né? Aham. E falando de franquia agora, né? Lógico, da Andreia, essa mulher super de personalidade, que cuida pessoalmente de tudo. A gente precisa falar sobre a franquia da Artefato aqui Não, em a Goiânia, franquia né? aqui é excelente, né? A Andreia cuida super bem da marca, representa super bem a marca, né? Correndo atrás de qualidade, do serviço, das entregas, né? Da responsabilidade dos prazos, né? E deixa a loja sempre bonita, com essa mostra que cada ano vai se renovando, né? Modificando às vezes os profissionais também. O que é muito né? importante. Eu tô aqui desde o primeiro ano. É isso aí. E continua por tá mais em casa, 20 anos. né? Assim, Isso. em casa Sabe um fato Sem engraçado? dúvida. Foi nessa obra aqui, foi quando estava fazendo a obra da Artefato ainda, então a loja ainda não estava pronta. E aí teve uma premiação e eu ganhei um carro, foi o primeiro carro que eu ganhei de premiação, foi aqui. E foi dentro mesmo. da obra Da aqui obra. mesmo. Foi dentro Ela da tava obra. A entrega dentro- do prêmio foi Um na Peugeotzinho obra. preto. Ó, falei que tinha que começar com eles. É muita isso aí. história. Tem história. Não, e foi interessante aquela festa que teve aqui, porque foi na obra mesmo. Foi super bacana foi a mesmo. festa foi na obra. Que né? bacana. Então eu tava assim, piso batido. Piso batido, azulejo, As paredes, as paredes tijolos com alvenaria, aparentes. E foi muito interessante. bacana mesmo, foi muito E o bacana. nosso escritório hoje é aqui atrás do Artefato, né? Na rua de trás. Até na hora que a gente estava saindo, o Pedro falou assim, nós vamos a pé ou de carro? E aí, Vamos a de carro, pé? porque está armando uma chuvinha, né? Aí viemos de carro. Ai, coisa boa, gente. Pois é. A gente, várias histórias. Isso. Ainda temos uma segunda parte, onde eles vão contar ali detalhes sobre o espaço deles, né, na mostra. Muito E é legal. isso, gente. Mas foi um prazer iniciar Sempre esse... é. Né? Sempre é um prazer, prazer é nosso. começar com vocês. E seguimos Demais. agora para a segunda parte para falar do ambiente de vocês, que ficou incrível. Legal. Obrigada. Vocês verão. Vocês vão dar a nota aí, se ficou bom ou não. É isso aí, gente. Obrigada. E Obrigada. até a segunda parte.